sozinha, na estrada deserta, sempre a procurar o perdido tempo que ficou para trás. Do perdido tempo, do passado tempo, escuta a voz das pedras. Volta, volta, volta. E os morros abriam para mim imensos braços vegetais. E os sinos das igrejas que ouvia na distância diziam: vem, vem, vem. E as rolinhas fogo pagou das velhas cumeeiras, porque não voltou, porque não voltou. E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa, deserta. O chamado das pedras, meu livro de cordel Cora Coralina. Estamos no aeroporto e hoje estamos embarcando numa jornada muito especial. Estamos a caminho de Goiás Velho. O lugar que carrega parte da essência da nossa escola. Nós estamos muito ansiosos, a expectativa está muito alta. Vamos visitar a casa de Cora Coralina, a casa da grande poetisa que inspira o nosso trabalho e os nossos valores. Humilde, pequenina e ofertante, a biquinha d'água, generosa e indiferente à decadência, a biquinha anciã de águas puras de ignota mina. Cantante e fria, correndo sempre menina na sua calha de aroeira. Biquinha, és banho e refrigério, copo de água cristalina e azul para a sede de quem fez longa caminhada, as vertentes do passado e volta vazia às origens da sua própria vida. Eu nunca havia estado em Goiás Velho, terra de Cora Coralina, a escritora, poetisa, a mulher que inspirou e inspira a nossa escola. Eu também me inspiro na sua poesia. E confesso, nosso encontro aqui mexeu muito comigo. Obrigada, Cora. Obrigada por tanta inspiração. Quando eu pensei na escola, eu pensei em poder trabalhar com as crianças. Esse sentimento de você crescer forte, de você crescer íntegro, de você desenvolver dentro de você estrutura emocional que possa te conduzir pela vida de uma forma plena, de você buscar sempre aquilo que você quer, de você buscar felicidade, de você buscar tudo o que você deseja. Nunca fugir do sofrimento, não, nada disso, porque quando a gente pensa em buscar felicidade, a gente passa por todos os sofrimentos, né? Que foi muito a mensagem que eu senti quando li as coisas da Cora Coralina. E eu acho que é isso, né? Eu gostaria que a escola
pudesse trazer para as crianças essa estrutura emocional, que a gente pudesse trabalhar de forma que as crianças fossem adquirindo essa estrutura emocional, fosse construindo essa estrutura emocional, né? Eu acho que a maior missão seria essa, poder realmente desenvolver uma estrutura emocional em cada ser humano que passar por ali, de forma que siga, que leve isso para o resto da vida, né? E que tenha sempre a busca pela felicidade. Esse alicerce da vida tem muito a ver com o conteúdo dessa escola. Então veja, o filho de vocês, ele tem que se desenvolver na linha dessa escola, do emocional defendido pela linha da Tânia, tá? Eu acho que tem que ser um leque aberto. O que não pode ser para o mundo infantil é um funil que vira um canudo. Então, para isso desenvolver, essa escola tem que ver no conteúdo que essa criança está oferecendo, para que essa criança tenha várias opções de se desenvolver e não limitar-se a um ponto só. É aquelas coisas que se encontram por aí pronto, que a criança principalmente limita nos seus pensamentos do seu desenvolvimento. Então, para mim, o mundo infantil da escola tem que ser um leque aberto. É verdade. Promover esse leque aberto é resgatar a essência da Cora Coralina, uma mulher que se pautou pelo desenvolvimento emocional para deixar a todos uma visão de mundo muito realista e libertadora. Como a própria Cora diz, não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Hoje a semente que ela plantou germina no nosso trabalho. A gente queria levar as crianças para um caminho bonito, para um caminho gostoso, um caminho emocionante, onde eles pudessem chegar, onde eles desejassem chegar e não onde os pais desejassem que eles chegassem. Um caminho que eles iriam criar, né? Tanto os obstáculos como as passagens, né? Que eu acho isso super importante, porque somos nós que criamos os nossos obstáculos, mas nós criamos na medida que a gente consegue ultrapassar. E se eles conseguirem entender isso, né? Eles não vão ter medo de nada, eles não vão fugir de nada, né? E que eu acho que é a coragem, né? A Cora Coragem. A gente começou aí, em 1990. Quantas crianças passaram pela nossa escola? Quantas famílias viveram essa experiência diferente de pensar e fazer educação? Realmente não foi fácil, mas a gente acreditou. Os pais acreditaram e as crianças logo entenderam a nossa vontade de trabalhar a escola com uma visão mais voltada para o emocional delas, algo para além do cognitivo. Um sonho que sonhamos juntos e colocamos em prática. A Cora Coralina foi um sonho da Tânia, né? Não tinha nada a ver com o mundo educacional. Eu estava na indústria, no departamento de segurança do trabalho, engenharia e segurança do trabalho de uma empresa alemã. E foi aí que foi a história de conhecer a Tânia e o objetivo dela, o sonho dela, que era trabalhar com a primeira infância e ter a sua própria escola. Apesar que ela já trabalhava na área escolar, né? E clínica, mas ela me falava a respeito desse sentimento, dessa realização. E eu fiz uma pergunta na época para ela: o que é? Como é trabalhar com o mundo educacional, com criança? Então eu aprendi muito com a Tânia, a primeira infância. Hoje é um respeito muito grande, o início, sabe? E construir. É aquilo que eu sempre falo, sabe? A base, esse alicerce na primeira infância é a sustentação futura.
Ver a Tânia com o André no dia a dia, acho que é uma extensão da escola, né? Você vai aprendendo todo dia com as situações que vêm, porque eles mesmos também como pessoas não param de evoluir. Então eu vejo eles, tanto como eu, a gente vai crescendo junto hoje em dia, né? Um vai aprendendo com o outro. De tanto tempo que tá aqui, que já faz parte do meio, a hora que você vê, você já se tornou aquilo pela experiência que você adquiriu no processo, né? Não teve um ponto assim, uma virada de chave, uma assinatura de um contrato, a partir de agora essa responsabilidade é sua. Foi tudo ocorrendo de forma natural. À medida que você vai vendo, a hora que eu vou perceber, eu já estou atendendo ali todas as áreas, todas as demandas. Aí você olha para trás e fala, nossa, já fiz tudo isso, né? Já estou fazendo tudo isso, então já estou aqui nesse meio, já sou parte disso daqui também. O grande diferencial da escola, para mim, sempre foi a forma que ela foi montada. Então, a questão do espaço lúdico, esse olhar para a educação de que a criança tem que aprender a ser criança, tem que correr, tem que brincar. Então, eu sempre aprendi a ver como se fosse uma casa mesmo. Nós surgimos para trabalhar o desenvolvimento emocional, porque não que eu não acho necessários os outros, não são necessários, mas eles acontecem naturalmente. Uma criança, quando ela está no meio, onde ela tem acesso a todas as coisas, onde ela tem acesso a brinquedos, a se movimentar, a livros, cadernos, lápis, giz, essas coisas, ela vai se desenvolver naturalmente. A estrutura emocional, ela depende da estrutura emocional das pessoas que estão à volta dela. Então, eu acho isso fundamental. E quando você pensa em desenvolver o emocional, você não pensa em ensinar, você pensa em possibilitar que a criança possa se desenvolver, que a criança possa viver. Porque ela só vai desenvolver o emocional dela a partir das vivências que ela tem, no meio em que ela está e em todos os lugares que ela passar. É por isso que a gente cria ambientes e procura possibilitar atividades onde o desenvolvimento emocional ele possa acontecer naturalmente, para não ser bloqueado. Porque, infelizmente, quando você acaba pensando muito no pedagógico, você coloca alguns bloqueios no emocional, né? Porque para a criança, muitas vezes, fazer o que você quer que ela faça, ela não está fazendo o que ela quer. E aí vai iniciando os bloqueios que ela vai ter e que vai levar para o resto da vida, né? A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Eu escolhi a Cora Coralina porque eu queria que meus filhos tivessem um olhar como de casa, no sentido de ser visto individualmente, cada criança com a sua característica. Então eu escolhi porque aqui cada criança é uma criança, né, com as suas características, com as suas individualidades, e porque também eu acho que o lúdico é muito importante nesse momento, nessa primeira infância. Eles cuidam do emocional da criança de uma forma que, quando a criança tem um emocional cuidado, ela vai conseguir aprender. Então eu acho que isso é o mais importante daqui. E eu não acredito em nenhuma educação que não valorize os sentimentos. Então é uma característica muito comum de quem passou pela Cora, que leva, né, um pouco dessa doutrina de respeitar horários, mas é tudo feito de forma muito carinhosa. O que mais me agrada aqui na Cora, eu acho que é o acolhimento
por ser uma escola pequena, a gente tem contato direto com os professores, com a dona da escola. Então, o que a gente precisa, a gente está sempre em contato com a escola. Então, isso é uma forma de acolher tanto o aluno, acolher o pai com a mãe, ainda mais no meu caso, quando veio o Miguel, mãe de primeira viagem, não sabia muita coisa. Então, a escola sempre me acolheu, me dando dica, assim, isso é fase da criança, é meu filho, ou o que eu faço? Então, eu acho que a Cora promoveu isso. A Cora, ela tem uma energia diferente. Ela valoriza a família, a escolha dos detalhes para o Dia das Mães, a escolha para os detalhes para o Dia dos Pais, o coral, a confraternização, o dia a dia, a relação com as crianças, a amplitude que as crianças têm e a conexão que eles têm com todos os alunos da escola. Eles ficam absolutamente integrados na escola com todas as crianças de todas as séries e tem essa alegria de conviver com as diferentes faixas etárias e aprender com todos, não só com os professores que cuidam e ensinam, mas eles aprendem com a escola. E isso é muito diferente, que transcende das crianças para os pais. Que todo dia a gente vê, assim, grupo de WhatsApp, amigos da Cora. Então, além das meninas terem feito amizades, que as melhores amigas delas hoje, então Elisa está com 13 anos, Cecília com 12 anos, são amigas que elas fizeram na Cora, e assim, não é uma ou duas, é uma turma inteira que é muito próxima. Os pais, né, dos amigos das crianças, né, nós nos tornamos os amigos da Cora, que é até o título do nosso grupo do WhatsApp. Então, assim, depois de mais de 10 anos juntos, a gente continua viajando, querendo estar junto, querendo o bem do outro, fazendo festas, comemorando, compartilhando as nossas coisas. Então, foi uma amizade que começou aqui nas apresentações, nas festas juninas, nos dias dos pais e das mães, que a gente se conheceu aqui e que 10 anos depois a gente está junto e aí a gente está tendo uma convivência muito legal e muito duradoura que não envolve só as crianças, não é aquela coisa de eu deixar minha filha na casa do outro para ela brincar. Não, a gente faz churrasco, a gente faz festa, a gente viaja, a gente quer estar junto. Isso é uma coisa que a nossa turma teve muito bem isso e com certeza a gente vai levar para a vida toda, né? Eu acho que sim, porque já passados mais de 10 anos a gente continua juntos e fortes, então é muito bacana isso. Essa questão de você chegar num mundo que você fala, isso é um mundo feito para ele, que quem pensou em cada detalhe para uma criança, não para encantar o pai. Uma coisa que eu me identifiquei é que foi uma escola assim, não foi feita para o pai olhar e falar assim, nossa, isso daqui é uma escola para o meu filho. Não, é pensando no olhar da criança, é tipo uma criança olhando. Eu queria ter estudado aqui, eu olho isso daqui e falo, eu queria para mim. Bom, para mim o grande diferencial da escola é a gente ter um olhar individualizado para a criança, sabe? Aquele olhar humano mesmo que a gente tem para cada criança, sentir as necessidades delas, emoções, eu acho que é isso. Cada ser humano tem um jeito, né? Cada ser humano é de uma maneira, cada ser humano sente alguma coisa. E a gente ter esse olhar com as crianças é algo assim muito importante, muito valioso, tanto para o emocional da criança, quanto para formar a pessoa que ela vai ser futuramente. Então, eu acho que esse olhar é muito, muito valioso aqui dentro da escola. A Cora tem impactado de maneira positiva no desenvolvimento dos meninos, principalmente questão de horário, de cumprir as regrinhas, né? Então, assim, que serviu muito quando, que nem o meu mais velho mudou de escola, ele veio com esses valores da Cora, né? Horário, fazer lição, né? Respeitar o amigo. Então, tudo que foi desde pequenininho, então, foi criando nele, assim, o espírito Cora Coralina tá nele. Eu acho que a escola contribuiu para o meu desenvolvimento e para minhas habilidades, por conta que foi aqui que, na verdade, eu aprendi o básico, né? Se eu sei fazer conta de matemática hoje, foi porque eu vim pra cá
e a gente, todo convívio com os meus amigos e tudo que eles preparam pra gente ser muito independente, assim, que você sempre fala das tarefas de fazer sozinha, né? A Cora Coralina, ela contribui não só para o desenvolvimento acadêmico, de estudos e de aprendizado mesmo de escola, mas ela ajuda os pais, né, nos ajuda a colocar essa criança em pé e seguir uma vida com confiança, com controle, com determinação, com responsabilidade. Então a Cora ensina, a Cora ajuda a gente a criar o brio, a fibra nessa criançada aí da primeira idade, da primeira infância, para depois seguir. Bom, a Escola Cora Coralina tem um impacto muito grande em vários aspectos. Então, do desenvolvimento, questão dos cuidados. Então, a escola nos ajuda muito em relação às crianças prestarem atenção nos objetos, nos cuidados que eles têm que ter, no respeito ao amigo. Então, questão de encostar, respeitar o espaço do colega. Então, ajuda demais caminharmos juntos, assim, ajuda com a educação que nós damos em casa. A escola contribui muito com isso. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. É o que diz a Cora Coralina, é o que a gente estimula nas crianças. A gente tem uma preocupação com o ser humano que está sendo formado. A gente recebe crianças de 3, 4 meses e vai sair daqui com 7 anos. Então, assim, são muitos anos de convivência. E o que acaba fortalecendo? É o vínculo deles entre eles, o vínculo deles fora da escola. E uma situação assim que eu vivencio também muito em função de eu também ter um filho que estudou aqui, é o que eles têm de respeito entre eles. Então, existe um trabalho assim muito eficaz no sentido de ter respeito um pelo outro. E a gente se preocupa muito mais com a criança. Então, muitas vezes, a gente acaba fortalecendo a criança aqui dentro, né? Fortalecendo o trabalho dela aqui, a própria vivência dela aqui, porque a gente sabe que essa é a base. E aí o que a gente vê, né, das crianças, né, que não são mais crianças, mas que a gente conversa, é muito isso. É uma base que foi formada, que aí eles conseguem levar para a vida toda, que é o principal. Tem um trabalho muito importante desenvolvido pela coordenação motora da criança, pelo social da criança, pela psicologia, né? Então isso é muito importante o trabalho, que tanto com as crianças, que vai desenvolvendo desde pequenininho, nós vamos trabalhando com eles a linha do trabalho da escola. E isso é muito importante. É diferente, né? Um diferencial muito legal. Ai, gente, eu adoro. Eu falo que eu sou suspeita, né? Estou aqui há 15 anos. Eu adoro. O ambiente é maravilhoso. É a minha segunda família. Eu adoro. Sou muito realizada profissionalmente. Falo que eu sou professora raiz, né? Aquela que brinca, que fala, que corrige também quando é necessário. Eu amo, eu gosto demais. Me sinto muito feliz, muito contente de estar participando da vida deles, tá plantando uma sementinha na educação deles. Eu sou professora no Pré-1 e nessa faixa etária, né, o que as crianças mais gostam na minha turma são as atividades que envolvem o lúdico, então a gente brincando, a gente descobrindo junto. Eles agora têm uma sala de aula, que é o que não tinham antes, né? A escola é toda aberta assim, para explorar, então agora no Pré-1 eles têm uma sala de aula
e a gente está começando a trabalhar esse ambiente para que eles começam a se familiarizar. Por isso que a gente fala que é, né, a individualidade da criança, da turma, né, que a gente já não começa colocando ela de vez numa sala de aula, a gente vai aos poucos para ela se acostumar e se integrar, né, ao ambiente. Na escola Cora Coralina é um sonho dar aula. Cada ano que passa eu aprendo mais. Me identifico muito com essa profissão com a qual eu fui abençoada, né? Eu acho que foi uma bênção poder dar aula e é um aprendizado. Eu aprendo com eles, no momento que eu estou passando o meu conhecimento, eu estou aprendendo muito com eles. Tem os desafios, claro, né? Como com qualquer outra profissão, mas assim, para nós para mim é muito enriquecedor. Eu gosto muito de estar onde eu estou. Isso é a minha profissão, estar aqui me define como um ser humano, então eu sou muito, muito feliz. E é para ficar e ser muito feliz mesmo. Afinal, na educação, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, como bem definiu Cora Coralina. O que eu mais gostava de fazer com a minha classe era quando a gente ia no campo. A gente separava. Um lado era de várias brincadeiras e o outro era só de futebol. Eu lembro muito das amizades que eu fiz, que várias delas duram até hoje. Lembro muito de todas as brincadeiras, dos professores, das coisas que a gente fazia na escola, assim, que era bem diferente do padrão de uma escola. A memória que eu mais tenho, assim, da minha época, quando eu estudei aqui, é o pão de alface. Tanto que eu converso com outros pais, tudo. Eles perguntam, mas é só pão com alface? Eu falo, é só pão com alface. Tipo assim, não tem nada, não tem um tempero, nada. É pão alface, acho que sal, um pouco de vinagre. E é uma coisa que eu lembro até hoje disso, esse pão. E é uma coisa que marcou muito tudo na minha época, é esse pão com alface, assim. Eu lembro muito da areia verde, eu adorava brincar no castelinho. Tinha uns brinquedinhos que a gente sentava, ficava um fazendo guerrinha de areia com o outro. A cidadezinha que tinha o semáforo, aí cada um pegava uma hora o caminhão, aí tinha motinho, carrinho, tapioca de goiabada, porque eu tenho fome, então eu gostava muito de comer a tapioca. A horta, eu acho que a horta pra mim era o melhor lugar. Era o lugar que eu mais amava, porque tinha umas plantinhas, o cheiro era delicioso. Eu lembro da parte da cidade que eu adorava, do refeitório, os lanches, o chá de camomila, o acolhimento que a escola tinha, era muito gostoso quando eu estudei aqui. As minhas memórias mais marcantes da Cora são... A primeira delas é que eu aprendi a amarrar meu sapato com uma professora da Cora, e isso pra mim é muito marcante. Fazer a casinha do coelho, puxar a orelhinha, pra mim isso foi muito marcante. Uma outra memória também que eu sempre lembro foi quando trocaram a areia do parquinho por aquela areia cinética que era verde. Eu já estava quase saindo da Cora, eu estava no meu último ano na Cora, e eu fiquei muito triste que eu não ia poder passar todos os dias brincando. As festas, principalmente as festas juninas e as festas de final de ano,
eu lembro que eu ficava bastante empolgada, assim, tanto para ensaiar, quanto para participar das festas. Eu acho que era um momento bem legal, que aí todos os amigos estavam juntos e a gente se divertia bastante. Eu lembro disso bastante. E assim, esses eventos marcaram muito, porque a gente estava sempre dentro da escola, vivenciando o que eles estavam vivenciando, mas também criando assim, uma comunidade ou uma turma de amigos que a gente mantém até hoje. Eu acho que uma das memórias mais marcantes da Cora foi a última festa junina, que a gente fez vestidinho bonitinho, teve que achar o par, daí a gente entrou, a gente dançou a música do Bruno Mars. E acho que é uma das memórias mais marcantes daqui. E o acampamento do primeiro ano. Que a gente veio, que eu esqueci meu binóculo, que a gente foi lá em cima ver. Você foi a loira do banheiro. Sim. Aí teve o calça-tesouro, foi legal. A minha memória mais marcante daqui foi quando eu fiquei sentadinha naquela varanda com você no meu colo, vendo a chuva cair, porque você tinha medo de chuva. Chorava. Aí a Tânia falou, não, ela vai ficar aqui na Cora, nós vamos ficar aqui, ela vai aprender a chuva. Aí ficamos ali, só vendo a chuva cair. Eu nasci com um pé torto congênito e eu não queria me emocionar. E eu usei botinha durante a minha infância, uma boa parte da minha infância. E eu lembro muito bem de estar no colégio, de estar na escola, de estar na Cora e estar sempre incluída nas atividades, mesmo com a minha limitação motora. E eu acho que me sentir incluída foi muito importante. Lindas memórias. Impassível o tempo que se espera, contratempo que exaspera, desespera. E vai passando, aceitando inexorável, inflexível, o vai e vem da vida, a sequência dos dias, o cotidiano das horas, a fuga dos minutos, a eternidade de um segundo. Cora Coralina. E como é bom recordar essas lembranças que marcaram o seu tempo e nos ajudam a contar as nossas histórias. Os aspectos que eu trago comigo até hoje, acho que são a união, esse trabalho sempre em comunidade, em ter o outro perto e respeitar o próximo e trabalhar sempre no âmbito de colaboração e respeitar todas as pessoas e todas as opiniões e todas as diversidades que a gente tem ao longo da vida. Eu acho que a Cora Coralina contribuiu muito para o que eu sou hoje. Eu acho que ela me ensinou os princípios e os valores que eu deveria seguir na minha vida, como eu guiei meu caminho. Lógico, meus pais fazem muito parte disso, mas a Cora teve assim, um papel importantíssimo. A Tânia sempre incentivou a gente a estudar, pensar no nosso futuro, procurar o que a gente gostava de fazer, o que ia fazer a gente feliz. E isso todos os professores. Eu acho que a escola Cora Coralina, ela me ajudou principalmente na minha parte criativa. Eu lembro que eu gostava muito de fazer as atividades, mas eu lembro que os professores me incentivavam bastante a fazer a parte que eu mais gostava, desenhar, pintar e me desenvolver nessa parte que hoje em dia eu acho que foi a mais importante, principalmente para a minha carreira. Eu acho que me preparou muito, porque a gente assim, saiu daqui com muito receio do que ia acontecer, mas muito leve de ter aprendido tudo e ter tido uma base muito forte aqui. Então é isso que, com certeza, eu levo para a vida toda. A criança sai daqui com a mente aberta, eu falei isso na formatura deles, que sai daqui com a mente aberta. O que você introduz ali, eles captam, eles entendem, eles assimilam e vai com naturalidade. Eles aprendem a aprender. É uma mente aberta, assim, fácil de ensinar. De captar, de sustentar aquilo. Esse é um grande diferencial da Cora. Que eu achei espetacular ele falando pro irmão.
a gente sempre vê, né? Vê esse atendimento aqui, esse cuidado com quem é quem, como a criança é. Nunca uma ação é só ação isolada. Aqui o que eu gosto é que é tudo visto num contexto. Se a criança não tá bem hoje, ela não tá... ela tá mais irritada, ela tá mais nervosa, não é simplesmente porque ela é assim ou deixou de ser. Tudo tem um contexto. E o meu mais novo... Então tinha essa coisa assim, eu vou pra escola, mas no comecinho assim, tão pequenininho que não tinha aquela identificação. E o Joaquim falando pra ele, falou assim, olha, aproveita, porque você tá no melhor lugar do mundo. Porque assim, lá, todo mundo fala com você do jeito que é pra você entender. Então eles procuram a melhor forma de falar pra você, mas que você entenda. Quando você sair de lá, as pessoas vão falar com você de uma única forma. Se você entender ou não, é com você. Não vai ter mais essa coisa de alguém buscar e falar, tentar milhares de formas para fazer você entender alguma coisa, você aprender alguma coisa. Simplesmente vai ser uma única forma. Eu falei assim, nossa, uma criança de 8 anos querer falar isso para o irmão de 3, ela já entendeu o quanto isso é importante. Você fala, que coisa bacana, como ele se sentiu único. Então, assim, isso daí tem um peso enorme. Um dos motivos que fez eu escolher a Cora de novo para minha filha, na verdade, quando eu tive ela, era a Cora, sabe? Não teve uma segunda opção. E a Cora foi muito assim, marcante na minha vida. Porque eles... Não foi só a escola. Quando a gente saiu daqui, eles encaminharam a gente para outro colégio. O André fez essa transição. Ajudou bastante a minha mãe. Então, minha mãe tem um carinho enorme pela escola. O que motivou, não, sempre foi, sabe? Sempre quis que ela estudasse para sentir o que eu senti, sabe? Essa parte lúdica e tudo mais. Eu escolhi a Cora Coralina para minha filha, porque desde que eu estudei aqui, eu tive uma ligação muito forte com a escola. O carinho e a atenção que eu recebi dos professores e dos donos da Cora, da Tânia e do André, marcaram de forma muito positiva a minha infância. Quando chegou a hora de escolher uma escola para minha filha, eu não tive dúvidas de que eu queria que ela vivesse a mesma experiência. A escola tem um ambiente acolhedor, onde as crianças são estimuladas a aprender e se sentem seguras. E hoje eu vejo na minha filha o mesmo brilho nos olhos que eu tinha quando vinha pra cá. E isso é a maior prova de que eu fiz a escolha certa. Acolhimento. É a palavra que define a escola. É uma formação de família, porque foi uma construção da infância das meninas e uma construção nossa como família, e com o apoio da Cora, da escola, dos amigos. Então foi a formação da minha família mesmo. Se eu fosse definir a Cora em uma palavra, seria família, que eu acho que é a extensão da nossa casa, que a gente quer o melhor para o nosso filho. Em casa a gente planta isso, né? E a Cora ajuda nessa plantação, né? Que seja um bom futuro para eles. Eu acho essa escola mágica, em todos os sentidos, assim. Eu espero em Deus que futuramente, com a graça de Deus, meus filhos possam estudar aqui, porque a escola simplesmente inesquecível, é mágica. Eu definiria a Cora como alegria, porque eu acho que tem esse sentimento em todo mundo que está ou estudando ou ensinando, de fazer tudo de forma leve e alegre. Eu acho que eu definiria a Cora Coralina
em uma palavra com respeito. Eu acho que ela sempre respeitou muito as individualidades de cada criança, as minhas principalmente, eu sentia isso, que eu era sempre muito ouvida e respeitada como criança. Eu acho que isso é muito importante, principalmente depois que você cresce, você entende realmente que isso é essencial para você crescer um adulto bom e que respeita o próximo também. Acho que eu posso resumir a Cora em felicidade. A palavra que define a escola Cora Coralina para mim hoje é a felicidade, porque não importa o que esteja acontecendo no nosso dia, fora da escola, a gente entra aqui, a gente tem contato com esse ambiente, com as crianças, da forma que eles são, da questão social que é trabalhada, então eles não têm vergonha aqui dentro. Então eles vêm, dão um abraço, perguntam, falam o nome, como você tá, como que você chama. E isso todo dia. Então todo dia, a hora que você entra aqui, parece que tem um reset. Você está em outra parte assim da cidade que os problemas acabam não chegando. Se eu fosse definir a escola Cora Coralina em uma palavra, seria amor. Amor pela escola, amor pelas crianças, amor pela profissão, amor pelo cuidado, pelo carinho, pela natureza, por tudo que a gente tem aqui dentro. Se eu fosse definir a Cora em uma palavra, eu definiria em amor. Porque aqui é uma extensão da casa. Então, aqui a criança amada, querida. Aqui ela é individualizada. Aqui cada criança tem o seu nome, cada criança é chamada pelo seu nome. Cada funcionário conhece cada criança daqui, cada criança conhece cada funcionário. Então, eu acho que isso é amor. Então a Cora, pra mim, é definida em amor. Na última eu tenho que chorar. Se eu fosse definir a Cora Coralina em uma palavra, seria amor. Porque aqui existe um equilíbrio entre o ensino de qualidade e o cuidado emocional que eles proporcionam. Eu acho que não tem outra palavra melhor para definir como amor, porque vem tudo, aí vai desencadeando uma cascata de inúmeras coisas boas. Porque aí vem o cuidado, vem a alegria, vem a segurança, vem a felicidade, o respeito. Eu acho que seria isso. Se eu fosse definir a Cora Coralina em uma palavra, seria lúdica. Que é só dar uma volta por ela, você vai entender o significado disso. A Cora para mim é cuidado. É o cuidado com as crianças e a atenção que tem. Mas acho que uma palavra que define assim é cuidado. Então eu venho com carinho, né, que nós dois temos. É muito genuíno. Então eu venho aqui com o coração aberto. Falo para vocês todos que acompanham a Cora. E eu sou apaixonado por essa escola. Então eu prefiro pular essa pergunta do resumo de uma única palavra e transmitir a minha única palavra à Cora, que é gratidão. Então, eu imagino que gratidão é o que resume não a Cora, mas o sentimento que eu tenho por ela. Olha, uma palavra que define para mim a Cora Coralina é aprendizado. Se eu fosse definir a escola Cora Coralina com uma palavra, seria aprendizado. É um lugar onde eu aprendo todos os dias. Eu comecei a minha profissão aqui, né? Eu entrei aqui como estagiária, fui monitora, trabalhei praticamente todas as turmas. Estou já há um tempo no Pré-2 e todos os dias eu aprendo um pouquinho mais. Confiança para cuidar de um bebezinho, confiança para ensinar matéria, confiança para ensinar valores, confiança para colocar essa criança na vida. A Cora se resume para mim em confiança. Acho que para mim a Cora se resume em infância. Assim, pensar no que eu mais vivi de bom vai ser aqui, porque é o que eu falei, aqui é tudo que eu tenho memória boa com meus amigos, é aqui. Tudo, as festas, é aqui. Gente, é uma delícia. Dá saudades. Se eu definisse uma palavra só, seria a Tânia. Eu acho que ela é a cara da escola. Eu gosto muito da Tânia, eu adorei estudar com ela.
que a gente deve a você, a nossa escola.